Seja bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe a sua vida. Homens que chegaram aos 40 anos e nunca se casaram. Uma pesquisa comprova que cada vez mais os homens estão deixando de se casar ou os que estão casando mais tarde. Olha, para ter noção, essa pesquisa mostra que em 1980, apenas 6% dentro dessa faixa etária não estavam casados, mas hoje o número de americanos, e não só americanos, isso é um apontamento para levar, é uma amostragem para levar para o mundo todo. O número de homens com mais de 40 anos que nunca se casaram chegou ao número mais alto desde que os Estados Unidos, 100 anos atrás, fez levantamentos similares. Vem acompanhando, né? Eles começaram a fazer esses acompanhamentos 100 anos atrás. Então, nesse nosso tempo, é o tempo em que essa condição chegou no nível mais alto depois desses 100 anos de pesquisa. A gente vai estar falando sobre isso aqui nesse vídeo. Então, já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você ajudar essa mensagem a ser impulsionada e a gente alcançar outras pessoas mais nesse dia. Olha, a pesquisa é forte e ela mostra os motivos que estão acontecendo isso. Interessante que na pesquisa eles querem jogar para uma forma generalizada, eles usam o termo pessoa, mas depois não tem mais jeito. E aí eles têm de começar a mostrar os dados, as informações, e aí eles vão mostrando por que está acontecendo isso, e a gente vê claramente a figura masculina na amostragem da pesquisa. Então vamos direto lá para a pesquisa, para a gente estar vendo como eles trataram isso. Olha aí, número de pessoas acima de 40 anos que nunca se casaram bate recorde nos Estados Unidos. O número de americanos com mais de 40 anos que nunca se casaram chegou ao nível mais alto desde que o Censo dos Estados Unidos começou a realizar esses dados. Há mais de 100 anos, uma análise dos institutos de pesquisa, Pew Research, divulgada no último mês, aponta que em 2021, a cada 4 pessoas residentes nos Estados Unidos com essa faixa etária, uma tinha casado. A taxa quebra o recorde de 2010, quando 1/5 dos americanos de mais de 40 anos eram solteiros. O patamar mais baixo da série histórica foi em 1980, com apenas 6% de não casados nessa faixa de idade. Então, olha só, essa taxa agora quebra o recorde de 2010, quando 1/5, era 1/5, agora é o quê? De cada 4 pessoas. Então, imagina, uma está nessa condição. Então, agora nós diminuímos de 1/5 para 1/4. Segundo o levantamento recente, apenas 22% dos não casados entre os 40 e 44 anos de idade moravam com algum parceiro romântico no país. A pesquisa mostra também que a proporção de não casados é maior entre os homens. Então, presta atenção que agora vai começar a aparecer os percentuais, e aí nos percentuais a gente vai começar a ver os motivos. Entram aqui os homens e pessoas de baixa escolaridade, que lá nos Estados Unidos, mais que aqui no Brasil, aqui só 18% dos homens entram dentro de uma universidade. Lá nos Estados Unidos, isso daí está muito pior. Então, esses de baixa escolaridade são os homens. Enquanto 1/3 dos cidadãos de 40 anos com ensino médio ou nunca se casou, ou o índice é de 26 entre aqueles com alguma formação universitária e 18% entre quem tem pelo menos um bacharelado. Então, olha, o índice de relacionamento, de casamento nessa faixa de idade é de 26% para os que têm formação universitária. E quem é que escolhe um companheiro que tenha mais condições financeiras? Quem olha mais para os homens que são mais destacados,
que tenham uma condição financeira melhor? Então, aí a gente já entende aqui quem é que é quem aqui nesse negócio, né? E os homens com uma formação técnica, com um bacharelado, eles têm ali 18%. Então, eles estão casados, eles têm uma posição de conhecimento básico e esses homens, 18% deles conseguem um relacionamento nessa faixa de idade. A diminuição geral na proporção de pessoas de 40 anos que se casaram é especialmente notável porque a proporção dessas pessoas de 40 anos que concluíram pelo menos um diploma de bacharel foi muito maior em 2021 do que em 1980. Então, olha, aumentou para 39% contra 18% que era em 1980, para ver a alta que teve. Pessoas de 40 anos com escolaridade mais alta têm maior probabilidade de casar, ou seja, homens com escolaridade mais alta têm mais probabilidade de casar, mas o crescimento desse grupo não reverteu a tendência geral de adiar ou desistir do casamento, acentua Richard Frey, pesquisador de economia e educação responsável por essa análise. A partir dos dados, ele aponta que pessoas nascidas na década de 1960 têm abandonado o casamento ou adiado cada vez mais essa decisão. Frey recorda que em 2001, 20% dos não casados aos 40 anos acabaram se casando aos 60. Ele pensa que essa condição vai se repetir, mas eu penso que se lá em 1980 eles se casaram aos 60, eu acho que não casa mais não, porque aí depois dos 60, 70, essas condições aí, então eu acho que o abismo tá alargando, né, a sua porta cada vez mais. Além das razões sociais e mudanças culturais, o fator econômico é apontado entre as principais razões para o boom de não casados no EUA, nos Estados Unidos. Especialistas em família, como a terapeuta de casamento Brigitte Red, apontam que os homens não se sentem preparados para uma união se não estiver prosperando financeiramente, ou seja, se eles não têm um resultado financeiro maior do que a mulher. Por quê? Porque senão eles vão ser ridicularizados, humilhados, ameaçados, culpados dentro dos casamentos, vão sofrer abusos físicos, psicológicos, também vão ser penalizados na lei por tantos fatores que a mulher pode penalizar um homem hoje, e lá nos Estados Unidos ainda é pior. E mais também, quando você casa, e eles vão falar sobre isso aqui na pesquisa, quando você casa, você paga mais imposto. Então, você tem menos ganho e mais despesas. O homem compromete todo o ganho dele com a família dele. Ele tem de também comprometer a proteção, comprometer com honra, e não tem nada em troco para ele, nesse mesmo nível de pressão social ou de distorção social entre homem e mulher. A maioria dos homens negros sente que precisa de um certo nível de estabilidade financeira para se casar. Quando sentem o peso da pressão financeira, casar é o último da lista, afirma ela, com base em atendimentos que realiza em Dallas. Por outro lado, pesquisas mostram robustas vantagens econômicas do casamento, com a redução de 80% da probabilidade de pobreza infantil. Nesse sentido, a promotora de políticas da Heritage Foundation afirma que o declínio da taxa de casamento nos Estados Unidos é um problema real. Isso tem um impacto significativo em todos e cada um de nós, desde a quantidade de impostos que pagamos até o nível de criminalidade nos nossos bairros. A falta de casamento e os lares monoparentais geram uma condição de menos pessoas instruídas, levam mais à pobreza, aumentam
no nível assim, aqui no Brasil aumenta em 80% mais o nível de pobreza e gera nessas condições criminalidade. Lá também, né? Décadas de estatísticas mostram que, em média, os casais casados têm melhor saúde física, olha para essa condição, mais estabilidade financeira e maior mobilidade social do que os solteiros. Eu digo que traz mais estabilidade emocional também para todo mundo, aumenta de todas as formas. Quando fala ali saúde física, tem saúde emocional junto ali no meio também. Para Wood, algumas políticas públicas podem ajudar a reverter a tendência negativa dos Estados Unidos, como eliminação de penalização nos casamentos. Olha aí, não é nos casamentos, né? Porque tem esse aumento da taxa de impostos para pessoas que se casam, então eles querem facilitar essa situação, mas também eles querem encontrar meios de fomentar a diminuição dos divórcios e diminuir também as penalizações, porque as mulheres estão com a faca e o queijo na mão e os homens não. Então, quando você começa a favorecer um pouco mais os homens, então isso também faz as mulheres pararem de ficar pedindo divórcio. Então, eles estão entrando nessa condição de rever condutas passadas que levaram a sociedade a esse caos e esse abismo que é muito perigoso e que parece que, ao invés de diminuir, está aumentando. A sociedade civil, incluindo organizações comunitárias, escolas e locais de culto religioso, agora eles querem a ajuda da igreja. Eles querem que também comecem a fazer parte para garantir que a próxima geração, quer dizer, essa geração já se perdeu, entenda os fatos concretos sobre os benefícios dos casamentos e os custos das famílias desfeitas, e com esse casamento, pessoas passem a fazer escolhas melhores, afirma. Olha, e tem uma outra questão também aqui que eu pulei, né? Que também é preciso rever, na opinião dela, programas assistenciais que incentivam famílias monoparentais, ou seja, os benefícios excessivos para as mulheres que se separam, que ficam ali cuidando de suas famílias. Então, quando você começa a reduzir isso e valorizar mais o casamento, valorizar mais os dois juntos, então começa também a haver menos divórcio, porque a questão das famílias monoparentais é que geram a baixa instrução, que também causam problemas financeiros graves, esse empobrecimento medonho e aumento da criminalidade, ou seja, há um descontrole, um desmanche social por completo. Viram aí os resultados dessa pesquisa? Então, olha, os motivos das leis que dissolvem, os motivos por trás dos homens não estarem querendo se casar são as leis que dissolvem o patrimônio financeiro do homem, são as cobranças paradoxais, né? É incrível como que as mulheres entraram num conflito imenso, né? O homem não tem vez na escola, ele não tem vez na faculdade, tudo é voltado para o benefício da mulher e depois as mulheres escolhem os melhores homens, os homens que têm uma condição financeira melhor, que têm uma formação acadêmica, que pode estar ali mais ou menos no nível delas, porque elas não querem escolher um homem no nível abaixo. O homem também não entra nessa condição de querer entrar num casamento com uma mulher que é formada, que tem um diploma. Por quê? Porque ali ele vai sofrer vexação, humilhação, agressões, né, abusos psicológicos, físicos, penalidades também, vai ser penalizado depois, né, aquele casamento não dá certo, e aí ele sofre todas essas questões, todo esse tipo de pressão e abuso sobre a mente dele. Então ele não quer entrar nessa condição, porque isso não traz nenhum benefício para a vida dele. Não é só uma questão de que os homens não querem se casar porque não se sentem confortáveis quando não prosperam financeiramente. Mas tem um motivo, porque os homens não estão mais chegando aonde eles deveriam chegar. E a gente precisa começar
a enxergar todas essas condições, essas pesquisas apontam para robustas vantagens que foram dadas à mulher e que estão trazendo robustas desvantagens para toda a sociedade. E aí a pesquisa também leva na direção do casamento, mostrando que os dois juntos conseguem se ajudar mais, porque a maioria das pessoas tem uma renda mediana. Então, juntando os dois e aprendendo a se compreender, principalmente a mulher, né, fazer isso, porque a mulher tem mais dificuldade de reconhecer seus erros. Então, aprender a compreender, também aprender a valorizar o outro, a se comprometer com um relacionamento, isso daí é a chave para consertar todo o desmantelo de pobreza, de criminalidade e opressão que está sendo crescente nesse tempo. O que você acha dessa pesquisa? Deixa aí nos comentários. Também não sai daqui sem conhecer o material poderoso que a gente preparou. A gente preparou 4 livros poderosos, grandiosos, para o resgate da autoridade masculina, para trazer os homens para quem eles são, o que eles podem, para entender que a liderança, Deus criou o universo, criou homem e mulher e organizou a liderança aqui na Terra. E que fora dessa organização de Deus, as coisas não dão certo. Esse material é um material para desenvolvimento pessoal, espiritual, social de homens, mulheres e também a igreja precisa desse material no Ministério de Homens. E também a gente tem 2 treinamentos poderosos lá no Seja Membro, mais PDFs, mais vídeos sobre atualidade, mais livros inteiros, tem livros inteiros lá no Seja Membro. Vai lá, veja o material rico e poderoso que está lá e que Deus possa abençoar a sua vida. Deus te abençoe.